nascido de Deus. Isso é importante demais, porque quem é nascido de Deus, de fato e de verdade, vive no centro de sua vontade, obedecendo a Ele, cumprindo a vontade dele. Esse tem que ser o objetivo daquele que é nascido de Deus. Então, muitas pessoas hoje não nasceram de Deus ainda. E isso é algo que acomete ou está acontecendo com a maioria da humanidade. Então, dá para se ver que isso ainda é muito uma minoria de umas pessoas que nasceram de Deus mesmo. Então, é preciso que a humanidade abra os olhos para essa realidade. Porque cada ser humano que está vivo hoje precisa nascer de Deus. Com certeza, não há dúvida disso. Então, é preciso incentivar, encorajar e estimular as pessoas para que façam isso enquanto ainda estão vivas. Porque é bom demais ser nascido de Deus. É algo que está além da compreensão humana. Excede todo entendimento. Então, quando alguém é nascido de Deus, ele vive isso por experiência própria. Porque nele nasce uma divina semente que gera um bom resultado na vida dele. De forma que seu corpo, alma e espírito mudam. Assim também como seu modo de pensar, de falar e de agir mudam completamente. Tudo para estar de acordo com a vontade de Deus. Então, quando isso acontece com o ser humano, ele tem a alegria da salvação. Ele tem o Espírito da verdade. Ele tem em si mesmo uma fonte a jorrar para a vida eterna, que é o Espírito de Deus habitando na vida de quem nasceu de Deus. Então, isso é importante demais. E muitas pessoas ainda, em muitas pessoas ainda está faltando acontecer esse ato de nascer de Deus, que é o princípio da vida com Deus. Assim a pessoa passa a experimentar coisas que nunca tinha sentido antes, nunca tinha vivido antes. Então, quando a pessoa experimenta esse novo nascimento ao qual é nascido de Deus, ela passa a viver coisas que são superiores. Não são iguais às coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Então é preciso que isso aconteça mesmo, para a pessoa experimentar mesmo, de fato de verdade, com profundidade, esse novo nascimento, que é o fato de ser nascido de Deus. Porque quem vive, ou melhor, quem é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Essa é a realidade que vive aquele que é nascido de Deus. E para mostrar que isso é verdade, eu vou ler um texto aqui que fala claramente sobre isso. Esse texto está aqui na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9, onde está escrito assim, ó: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus não vive pecando, porque nele existe uma divina semente. Essa divina semente vai agir na vida dele para que ele não sinta prazer em pecar, não queira pecar nunca mais. Não se torne escravo do pecado de forma que possa obedecer às paixões pecaminosas. A divina semente elimina essa cobiça, essa concupiscência, esse desejo, esse assédio do pecado na vida da pessoa. Elimina mesmo. A divina semente é algo muito
poderoso, digamos assim, muito poderosa, digamos assim. Então, quando alguém é nascido de Deus, isso acontece, pessoal. Essa é a realidade que muitos têm que viver. Muitos têm que viver essa realidade de ser nascido de Deus a partir de hoje. Basta apenas se arrepender e se converter a Deus, de forma sincera e verdadeira, para que a sublimidade do conhecimento de Cristo na vida da pessoa possa ser algo que faça com que todas as outras coisas possam ser consideradas por ele como refúgio, como algo inútil, como algo que não tem valor nenhum, nem empréstimo. Porque quando alguém é nascido de Deus, ele está em Cristo. E Cristo, na pessoa que nasceu de Deus, é a esperança da glória. É o tesouro, é a preciosidade, é a pedra angular. É aquele que satisfaz com graça a pessoa. Quando alguém é nascido de Deus, o seu coração é confirmado com graça, e não com alimentos, não com coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Então, é importante demais. Eu espero que a humanidade queira nascer de Deus, para que não viva na prática do pecado, para que tenha em si mesma a divina semente, gerando bons resultados, permanentes, aperfeiçoadores, coisa que você não vai encontrar no mundo em tempo algum. Não adianta. Se a pessoa insistir em correr atrás do vento e não querer ser nascida de Deus, ela vai continuar sendo escrava do pecado. É aí que está o grande erro da humanidade. Então, se a humanidade está errando dessa forma, é hora de se purificar desses erros, retornar à sensatez e querer sim, de fato e verdade, ser nascido de Deus hoje, agora. Isso pode acontecer pela vontade da própria pessoa em si. Ela é que vai querer isso, ela é que vai querer ser nascida de Deus. Então, esse novo nascimento vai acontecer na vida dela. E isso será bom demais. É algo incomparável, inigualável. Então, eu vivo isso e falo por experiência própria. Outras pessoas também podem falar a respeito disso. Pergunte para quem nasceu de Deus como isso é maravilhoso demais. É algo confortante, é uma recompensa, uma alegria. É um prazer que nunca tem fim. Porque quando a pessoa é nascida de Deus, ela pode conhecer as profundezas de Deus pelo próprio Espírito da verdade. Sem dúvida alguma. Então, a pessoa só tem a ganhar. Ela vai perder muitas coisas, é claro, mas vai ganhar o fato de ser nascida de Deus. E isso ninguém mais poderá desfazer em tempo algum. Quando a pessoa é nascida de Deus, ela é nascida de Deus para sempre, porque nela permanece a divina semente. E essa divina semente produz bom resultado na vida de todo aquele que nasceu de Deus, sem dúvida alguma. Então, eu espero que a humanidade queira isso para si mesma. Porque isso está ao alcance de todos. Ser nascido de Deus está ao alcance de todos. Deus dá essa oportunidade para que a pessoa nasça dele sim. E assim viva uma vida que não há outra vida que possa se comparar à vida daquele que é nascido de Deus. Sem dúvida alguma. Então, eu espero que essas palavras possam fazer sentido na vida da pessoa. Porque quando alguém é nascido de Deus, tudo faz sentido. Em Deus. A vida dele faz sentido em Deus. E essa vida, ele vive dia após dia em Deus. E dia após dia ele vai colhendo todos os bons resultados disso. Então, isso é motivo de querer mesmo ser nascido de Deus. Então, eu espero que isso aconteça com você
hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.